Alerta de conteúdo. Atenção! Este vídeo contém descrições de violência extrema e cenas perturbadoras que podem ser altamente sensíveis para algumas pessoas. Se você é vulnerável a conteúdos gráficos ou tem dificuldade em lidar com histórias de crimes brutais, recomendamos cautela ao assistir. Considere sua própria sensibilidade antes de prosseguir e, se necessário, escolha outro vídeo em nosso canal. Sua saúde mental é importante. Cuide-se. E se precisar, não hesite em procurar apoio. Obrigado por entender. Em 15 de novembro de 2021, uma jovem de 21 anos embarcou para Santa Catarina, aproveitando o feriado prolongado. No entanto, infelizmente, ela acabou se envolvendo em uma série de eventos trágicos. Amanda Albach, de 21 anos, vivia com a mãe e o irmão mais velho em uma pequena cidade chamada Fazenda Rio Grande, localizada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Segundo sua família, ela era uma pessoa alegre, extrovertida, muito querida e sempre disposta a ajudar, além de ser uma mãe dedicada, já que Amanda, apesar da pouca idade, tinha uma filha de 2 anos na época dos acontecimentos. Descrita pelos amigos como uma jovem extrovertida e muito batalhadora, Amanda atuou durante 3 anos como operadora de telemarketing e, na época dos incidentes, trabalhava como promotora de vendas em um supermercado. Habituada a viajar a trabalho, Amanda recebeu um convite para seguir a Santa Catarina e comemorar o aniversário de uma amiga de longa data. Para ela, a viagem parecia normal. A celebração ocorreu em um beach club de uma área nobre de Florianópolis. Amanda se hospedou na casa dessa amiga, que morava com o namorado e o irmão dele. Há relatos de que Amanda conhecia essa amiga desde a infância e que, inclusive, as duas já haviam morado juntas por um tempo enquanto trabalhavam no mesmo local. Cresceram na mesma cidade e conviveram por muitos anos, construindo uma relação de confiança mútua. Na sexta-feira, 3 dias antes da viagem, Amanda contou ao irmão que iria para uma festa em Santa Catarina, que aconteceria em uma balada bastante conhecida. Ela avisou aos pais que ficaria hospedada na casa da amiga. Segundo o irmão, ela chegou na sexta-feira e falou para minha mãe que iria para uma festa em Santa Catarina. No entanto, ela não se despediu da família antes de partir. A mãe de Amanda Albach relatou que a filha parecia bastante apressada na noite de sábado. Na manhã de domingo, ela estava extremamente ansiosa para a viagem. Assim, ela parte e se hospeda na casa da amiga. Chegando lá, ela foi a uma festa em Jurerê Internacional, um dos locais mais famosos de Florianópolis. Durante a festa, Amanda chegou a postar vídeos do evento em suas redes sociais, aparentando estar muito bem e se divertindo bastante. Ela registrou vários momentos da noite ao lado de amigos e conhecidos. Uma outra amiga que encontrou Amanda na festa mencionou que não conseguiu conversar muito com ela, mas percebeu que Amanda estava se envolvendo com o irmão do namorado da amiga que a acompanhava. Ou seja, eles estavam ficando durante a festa. Essa foi a última vez que alguém viu Amanda pessoalmente. Naquele mesmo dia, por volta das 20h40, Amanda enviou um áudio para a família dizendo: "Estou indo embora, consegui um Uber, vou de madrugada e já estou a caminho." Depois disso, ela nunca mais deu notícias. O irmão de Amanda suspeitou de que algo havia acontecido e tentou ligar para o celular dela, mas o telefone estava desligado. Ele também tentou falar com a amiga que a hospedou, mas o telefone dela também estava sem sinal. Com o desaparecimento de Amanda, a família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Fazenda Rio Grande. Preocupados com o sumiço, a família recorreu às redes sociais, publicando várias fotos para que qualquer pessoa que tivesse informações sobre Amanda entrasse em contato. Amanda permaneceu desaparecida por 18 dias. Com o início das investigações, a polícia verificou os últimos locais onde Amanda esteve através do sinal de seu celular, descobrindo 2 pontos específicos. Primeiro, onde a festa ocorreu, e em seguida, um local mais distante dali. As suspeitas da polícia imediatamente recaíram sobre o trio que estava com Amanda no dia da festa. Eles tentaram contato com os 3 para obter mais detalhes daquele dia, mas sem sucesso. Tentaram localizá-los no endereço informado como residência,
mas o endereço era falso. Não demorou muito para que os investigadores descobrissem os momentos horríveis pelos quais Amanda passou. Segundo a polícia, quando finalmente localizaram o trio, eles tentaram fugir. O trio de suspeitos foi encontrado na cidade de Canoas, informou a Polícia Civil. Eles estavam dentro de um carro, e quando a polícia se aproximou, tentaram jogar o veículo contra os agentes. Uma mulher saiu do carro, pulou o muro de uma casa na tentativa de escapar, mas foi capturada junto com 2 homens e levada à delegacia para prestar depoimento. Na delegacia, os suspeitos alegaram que a falta de contato ocorreu porque haviam perdido os celulares e que não tinham desaparecido em nenhum momento. Disseram ainda que suas famílias também estavam preocupadas. No entanto, após a tentativa de fuga, eles se tornaram ainda mais suspeitos. Quando questionada sobre Amanda, a amiga de infância relatou que, na manhã de 15 de novembro, deixou Amanda perto de um supermercado, onde ela supostamente pegaria um carro de aplicativo para voltar para casa. Ela também declarou que deixou o local antes do carro de aplicativo chegar, pois tinha um compromisso e não podia esperar até que a amiga fosse embora. No entanto, essa versão não coincidia com o áudio que supostamente Amanda enviou, afirmando que iria chamar o carro de aplicativo naquela noite. O advogado da família de Amanda revelou que eles têm dúvidas se a voz na mensagem era realmente dela. Após a investigação, foi descoberto que a mensagem havia sido enviada momentos antes de sua morte, indicando que Amanda teria sido coagida a gravá-la, sem agir por vontade própria. Eventualmente, um dos envolvidos confessou sua participação e revelou que Amanda já estava morta quando o áudio foi enviado. O homem que supostamente estava tendo um relacionamento com Amanda admitiu tudo o que ocorreu naquela noite. Segundo ele, Amanda foi assassinada porque teria mencionado um suposto envolvimento dele com o tráfico de drogas. Ela havia tirado uma foto da arma dele e compartilhado com outra pessoa pelo WhatsApp, o que o enfureceu a ponto de decidir matá-la. O advogado da família de Amanda, no entanto, acredita que a motivação pode partir além disso. A princípio, a motivação foi a questão da foto, mas nós, advogados, ainda temos dúvidas sobre essa motivação, pois parece um motivo muito fútil. Deve haver algo mais por trás disso, declarou Pinheiro em entrevista a uma emissora de TV. Ele acrescentou que apenas a foto não justificaria tamanha violência, considerando o trajeto que o assassino fez e a forma brutal como executou a jovem. O depoimento também revelou que os 3 mantiveram Amanda em cativeiro das 11 da manhã até as 7 da noite daquele dia. Antes de matá-la, eles a amarraram, colocaram uma fita em sua boca e a ameaçaram com uma arma, exigindo que confessasse ser membro de uma organização criminosa e que estava envolvida em uma armadilha contra eles. O suspeito de atirar em Amanda confessou que naquela noite, entre 8 e 9 horas, eles a levaram para um local deserto na praia de Itapirubá Norte, em Imbituba. Lá, obrigaram-na a cavar sua própria cova e, em seguida, atiraram em sua cabeça, causando sua morte. Depois, enterraram seu corpo no local. O corpo de Amanda foi encontrado em 3 de dezembro de 2021, em Laguna, Santa Catarina, uma cidade com pouco mais de 46 mil habitantes. O delegado Bruno Fernandes, responsável pelo caso, afirmou que os suspeitos, antes de serem presos, já sabiam que estavam sob investigação e haviam criado um plano para que um dos envolvidos assumisse toda a responsabilidade pelo crime. No entanto, o delegado garantiu que essa estratégia não funcionou, pois foi possível determinar a participação específica de cada um na morte. São circunstâncias contraditórias que, somadas, nos permitem concluir que todos tiveram suas participações específicas, completou o delegado. Após assumir o crime, o suspeito ainda indicou à polícia o local onde o corpo de Amanda estava. Depois de algum tempo de buscas, encontraram o corpo e uma perícia confirmou que era mesmo o de Amanda. O suspeito de atirar nela foi mantido preso, enquanto o casal suspeito de ter ajudado no crime foi preso e, posteriormente, libertado. Desde dezembro de 2021, os acusados estavam soltos, mas a prisão foi decretada novamente em 21 de janeiro de 2022. Os 3 réus enfrentarão um júri popular em Santa Catarina.
sendo acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, cárcere privado, ocultação de cadáver e tortura. Segundo o delegado, o laudo pericial revelou que Amanda havia sido amordaçada e apresentava uma fratura no nariz, indicando que também foi agredida antes de ser baleada no rosto. O corpo de Amanda foi sepultado por volta das 11h30, no dia 5 de dezembro de 2021, no cemitério municipal de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Paraná. O caso teve grande repercussão nacional em programas de TV. Uma amiga de Amanda relatou que ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, que vivia em casa com sua filha pequena, sempre muito reservada e trabalhadora, e que estava em choque com os acontecimentos. De acordo com o advogado da família, a mãe e o irmão de Amanda estão profundamente abalados. A mãe de Amanda hoje cuida de sua neta, a filha que Amanda deixou. A pior coisa que uma mãe pode ouvir é que seu filho morreu. Eu não desejo isso para ninguém porque é terrível. Não há dor maior, não há, e até hoje está doendo e vai doer para sempre, desabafou. O que mais impressiona nesse caso é que a mãe de Amanda, Darcy, já havia perdido outros 2 filhos assassinados por traficantes em 2010. Franciele Albach, de 23 anos na época, e um outro filho de 11 anos, foram executados dentro da própria casa. Franciele estava no sofá quando traficantes invadiram o local, e o irmão mais novo, de 11 anos, dormia em um quarto. O neto de Darcy, filho de Franciele, de 3 anos, foi o único poupado pelos criminosos. O Ministério Público solicitou uma indenização para os herdeiros da família. Neste caso, a filha de 2 anos de Amanda. Mais detalhes da investigação estão sob sigilo judicial. Enquanto isso, a família aguarda que a justiça seja feita. Espero que eles recebam o que merecem. Se dependesse de mim, eu queria que pegassem prisão perpétua. Mas como isso não é possível, quero que cumpram a pena máxima, para nunca mais fazerem isso com ninguém. Não quero ver nenhuma mãe chorando como estou chorando agora. Quem mata uma vez pode matar 2. E se tiverem que sair, que estejam bem velhos, sem forças para fazer isso com o filho de outras pessoas, declarou a mãe de Amanda. O caso de Amanda Albach é um lembrete cruel das injustiças e tragédias que tantas famílias enfrentam. Um crime bárbaro que ceifou a vida de uma jovem cheia de sonhos, deixando uma filha pequena e uma família em luto eterno. As autoridades continuam a buscar justiça, e todos esperamos que os responsáveis recebam a punição que merecem, para que um dia, pelo menos um pouco de paz possa ser alcançada por aqueles que perderam sua amada Amanda. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Se este conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação é fundamental para que continuemos trazendo histórias impactantes como esta. Até a próxima!